observar sem avaliar ou julgar, tendo a avaliar como julgar, é a forma mais elevada de inteligência humana. Existe uma escala de inteligência, então quando você simplesmente tem um monte de dados, quando você organiza esses dados, aí você tem alguma inteligência de dados e consegue lá no topo alguma sabedoria. Então vou te falar, se você simplesmente reage às situações sem saber a distinção entre o que é julgamento, que é avaliar alguma coisa com os seus preconceitos, com os seus parâmetros. Ao avaliar com a sua lente, você julga. E o outro, ao avaliar você com a lente dele, está te julgando. Então, isso interfere na comunicação. Então, quando você consegue observar um fato e tomar decisões com base somente nesses fatos, você realmente pode ser chamado de um ser inteligente. Vamos testar se você sabe o que é observar ou julgar uma situação? Então agora tem um quiz, pega aí um papel e um lápis, você pode passar rapidinho as perguntas, tal, mas eu vou ler as perguntas e você vai pensar e vai me dizer se são observações ou se são julgamentos. Então vamos lá, coloca um O ou um J na frente dessas 5 afirmações. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Isso é uma observação ou é um julgamento? Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. 3. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. 4. Meu pai é um homem bom. 5. Maria trabalha demais. Vamos ver o que você acertou aí? Então, a primeira afirmação, ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo é um julgamento. Eu não sei se João tem motivo ou não. E estava com raiva, então, quantas vezes você não... Eu não pergunto se a pessoa tem raiva. Você tá bravo comigo? O que foi? Você tá bravo hoje? Ou você tá brava hoje? As pessoas me perguntam muito isso porque eu sou brava, ó, tá vendo? Até quando eu vou fazer lá a massagem no rosto, tal, né, colocar botox e tudo mais, ó, a primeira coisa que vê aqui na estética, ó, eu sou tão brava que é justamente a minha maior marca de expressão no rosto, ó. Então, eu tenho um semblante sério e as pessoas constantemente me perguntam se eu tô brava, não com raiva. Então, isso é importante, você identificar se você consegue entender quando você julga a situação ou quando os outros percebem uma emoção, um sentimento diferente em relação a você. Então, se você colocou que é um julgamento, você acertou. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. É uma observação, não tem julgamento nenhum. Você escolheu esse número, né, como uma observação, estamos de acordo. Não foi associado nenhum julgamento, ela realmente estava roendo unha e assistindo TV. Está só descrevendo um fato. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. É uma observação. Ele realmente não pediu. O que geralmente nas rodas de café teria acontecido, o Marcelo, aquele grosso, não pediu a minha opinião. O Marcelo nunca pede a minha opinião porque ele não deixa ninguém falar. Tá vendo? Como nós julgamos o tempo todo ou somos influenciados pelos julgamentos dos outros. Presta atenção nisso. Meu pai é um bom homem. Então, é um julgamento. Eu tenho parâmetros e, com base nesses parâmetros, o julgo como um homem bom. Isso significa que ele é um bom homem? Não. Significa que, dentro daquilo que eu entendo, que eu convivo com ele, que ele deixa transparecer, ele me parece um bom homem. Tanto que é muito comum os familiares ficarem muito assustados quando um homem é preso porque estuprou uma criança e o cara era um pai de família. Então você não sabe efetivamente se a pessoa é boa ou má. Você pode falar de uma maneira diferente. Meu pai, durante os últimos 25 anos, tem doado 10% do seu salário para obras de caridade. É um fato. Isso faz com que ele seja um homem bom? É um dos componentes para julgar uma pessoa como uma pessoa boa. Mas se ele é um bom homem, X. Maria trabalha demais. Né? Demais é um julgamento. Mas a observação, ela realmente passa muitas horas, ela trabalha 16 horas por dia. Ela realmente trabalha muito.
Mas quando você coloca um superlativo, às vezes é ruim, a pessoa pode interpretar como um julgamento. É um fato, mas está vendo como a comunicação ela é ruim? Né? Você realmente constatou que a pessoa trabalhar mais de 8 horas é trabalhar demais. Trabalhar mais de 8 horas é trabalhar mais que o padrão. Mas quando você coloca, quando a pessoa não está esperando isso, ou ela acha que isso faz parte do job description dela, ou é natural para ela trabalhar 12 horas por dia, esse demais pode parecer um julgamento. Então, mais uma vez, cuidado. E aí, você acertou? Quanto você acertou? Quanto você consegue identificar o que é julgamento e o que não é? Começa a prestar atenção na sua comunicação a partir de agora. E aqui cabe uma curiosidade. Você sabe qual a diferença entre um maledicente e um fofoqueiro? Vou te contar. O triste foi procurar imagens de fofoqueiro e só aparecerem imagens de mulher. Foi muito difícil arrumar essa bendita dessa imagem para você ver como a nossa cultura ela realmente associa, né, ao gênero determinados comportamentos. Assim como quando eu procurei agressividade apareceram basicamente figuras de homens. Mas quem é o fofoqueiro ou a fofoqueira? Eu tenho várias na minha família, diga-se de passagem, a maioria são mulheres mesmo. Mas homem, quando dá para ser fofoqueiro, é muito, muito grave. Porque é fofoqueiro mesmo, né? Em empresa a gente vê isso. Mas a fofoqueira descobre e fala assim: João vai separar. Não, você viu que o João vai separar? Não acredito. Mas o Ronaldo também. Você viu a Andresa? A Andresa também se separou. Nossa, né? Difícil. Não tá difícil essa coisa de casamento, né? Tal. Você está vendo o que a pessoa está passando? Ela tem uma informação quente e ela precisa passar isso. Ela não consegue ficar com aquela informação dentro da goela. Ela tem que falar. Agora, maledicente vem de mal, vem de maldade. Aí pega o mesmo fato. Estamos falando sobre observação e julgamento de um fato, certo? Pega o mesmo fato. Ronaldo separou. Você viu que o Ronaldo separou? Vagabundo, já tem um amante, tenho certeza. O cara tem um amante. E aquela mulher dele também? Que lá não vale nada, e vai arrumar outra porcaria. E você viu, a Andressa está separando, também inútil, imagina. Né? Sempre soube que não valia nada. Tem uma diferença ou não tem? Tá vendo como a forma como as pessoas falam e você sabe identificar quando é simplesmente uma fofoca, uma passagem de informação, e não significa que a fofoca não seja negativa. Ela é tão negativa quanto a maledicência e deve ser eliminada da nossa comunicação porque não traz nada de bom. Você não tem que fofocar ou fazer maledicências. Você deve se ater aos fatos e sempre procurar fatos positivos. Não nos trouxe nada na nossa sociedade, olha o mundo em que nós vivemos, falar mal dos outros ou falar coisas negativas. Aquela criança besta, aquela criança lá, ela não sabe brincar, só bate. Não, é uma criança que precisa de alguma ajuda. Denegrir, isso vem das famílias. Olha como isso é ruim. Então não tem nada de bom nesse tipo de comunicação. Lógico que o fofoqueiro ele é menos pior do que o maledicente, mas isso realmente deve ser eliminado da nossa vida, da nossa comunicação.